Isabela e agora eu vou falar um pouco como o apagamento das fronteiras entre combatentes e civis aparece no filme. Bom, no filme Vai e Veja, o massacre da aldeia Pierre Hirode mostra diretamente o apagamento das fronteiras entre civis e combatentes gerado pela guerra. Na cena, os soldados alemães cercam a vila reunindo todos os habitantes, sendo eles homens, mulheres, idosos, crianças, e os trancam à força dentro de um celeiro de madeira para serem brutalmente executados, enquanto os soldados alemães estão lá fora rindo e bebendo. Esse cenário escancara como os cidadãos comuns se tornam os principais alvos do conflito, onde crianças como Flória são forçadas a se envolver nos combates de aldeias inteiras, quando sendo eliminadas, como se fossem o próprio exército inimigo. Sem zonas seguras, abrigos, as casas se transformam em campos de batalha, fazendo com que a população civil se torne a maior vítima dessa destruição. Oi, eu sou Isabela Salvador e eu vou falar um pouco sobre a banalização da violência. A banalização da violência ela ocorre por parte dos soldados nazistas, né? Que acontece porque eles criam uma distância entre o opressor e o oprimido, né? Nesse caso, os judeus eles eram desumanizados e vistos como inferiores, o que facilitava a violência contra eles, né? Esses soldados, os soldados nazistas, quando eles foram sentenciados, quando eles eram perguntados o porquê eles fizeram aquilo, a justificativa deles era que eles só estavam cumprindo ordens do Estado, né, acreditando que isso os livraria da responsabilidade sobre os seus atos, né. E a gente pode ver, né, por conta da banalização da violência, a gente pode comparar na cena do nosso filme Vai e Veja, que a gente está analisando, uma cena que é lá pro final do filme, que é a SS, né, um grupo dos nazistas, quando eles prendem as pessoas de uma vila dentro de um celeiro e queimam esse celeiro. E aí eles param para comemorar e aplaudir, né? E também tem outra cena, que é quando um civil é morto e o seu corpo ele é arrastado pela cidade por ter desafiado um dos soldados, né? E esses momentos a gente pode ver, né, que claramente a violência ela tem se tornado algo normal na vida daquelas pessoas, né? A violência ela se tornou algo normal para aquelas pessoas. Bom dia, meu nome é Sofia e eu vou explicar um pouquinho de como que o nazismo ele foi a lógica colonial que eles tinham aplicado no próprio território europeu contra pessoas brancas. Emile Césaire, perdão se a pronúncia não estiver certa, traz uma ideia contundente de que o nazismo não é uma excepcionalidade, mas sim a consequência de toda a violência colonial que a Europa fez com vários outros países, vários outros territórios que eles conquistaram, entre muitas aspas. Toda a violência que eles cometeram durante centenas de anos se refletiu no contexto político da Europa. Só que, como o nazismo é considerado uma das coisas piores coisas que aconteceu com a humanidade, é um grande ponto de hipocrisia, pois a violência sempre foi aceitável para a Europa, sempre, mas desde que não seja para os próprios europeus ou para pessoas, né, brancas. Associando isso com o filme, a gente escolheu a cena onde o Flora, ele volta pra vila dele, né, Vila Natal, com a Glasha, logo após o ataque no... esqueci o nome do negócio da guerra. Ele volta pra vila dele e encontra a sua cidade natal toda deserta. No momento ele não entende sim, mas ele nega. E depois ele vê toda a vila dele em um paredão, fuzilada, morta. Não só essa cena, mas muitas das outras é a mesma lógica, é a mesma coisa que aconteceu em vários países colonizados é literalmente o mesmo método, só que aplicado a pessoas brancas. E é isso. Eu sou a Gabriela e eu fiquei com essa pergunta aqui
E essa pergunta, ela nada mais é que como a coisificação opera de maneira dupla na relação colonizado e colonizador. E eu vou responder essas perguntas baseado em pesquisas que eu fiz e baseado também com o filme Vai e Vê, que a gente assistiu em aula. E a minha resposta nada mais é que na relação colonial, a coisificação opera de forma bidirecional. O que eu quero dizer com isso? Que há uma desdominação entre ambos os lados. O colonizado, ele é reduzido a instrumento de trabalho e propriedade, enquanto o colonizador perde sua própria humanidade ao justificar a violência e tratar o outro como um ser inferior para manter sua dominação. E uma cena que eu acredito que tem muita relação com tudo isso que eu acabei de dizer é a cena em que os nazistas, eles entram em uma vila e nessa vila eles colocam fogo em uma moradia e aí eles também colocam muitos dos russos que estavam vivendo nessa vila dentro dessa moradia para serem mortos, né? E aí eles colocam fogo na casa e eles jogam granadas e ao decorrer de todo esse sofrimento e do fogo ir aumentando, né, até pegar fogo toda a casa, eles vão aplaudindo todos os nazistas, né, que estão relacionados a essa guerra, que estavam presentes naquele momento da cena, e todos eles aplaudem, e eu acho que isso tem muita relação com tudo que eu acabei de dizer.